Leitura do dia. 46/365. Números 19 a 21. Esse é o Projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 15 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Números 19. Ao tocar um cadáver, a pessoa era considerada imunda, isto é, inapta para chegar-se a Deus e adorá-lo. Ao banhar-se com a água cujas cinzas da novilha vermelha fora espalhada, a pessoa era purificada de seu pecado para que uma vez mais pudesse oferecer sacrifícios e adorar a Deus. A morte é a mais forte das corrupções, pois é o resultado do pecado. Assim, um sacrifício especial, uma bezerra vermelha, era exigido para expiá-lo. Tinha de ser oferecido por uma pessoa santificada. Após ter sido queimada no altar, as cinzas da bezerra eram colocadas na água e usadas para o cerimonial de purificação. A pessoa imunda lavava na mesma suas roupas e seus pertences com esta água para tornar-se novamente limpa. Números 20. Haviam-se passado 40 anos desde o êxodo do Egito e 37 anos desde a primeira missão dos espias na Terra Prometida. Não há detalhes sobre este período de peregrinação. Sabemos apenas que a geração dos que viveram no Egito estava quase toda morta. E a nova geração logo estaria pronta para entrar em Canaã. Moisés, Arão, Josué e Calebe estavam entre os poucos que haviam deixado o Egito. Uma vez mais eles acamparam em Cádiz, o local da primeira missão espiã que terminara em desastre. Moisés esperava que os israelitas estivessem prontos para um novo começo. Após 37 anos no deserto, os israelitas esqueceram que suas peregrinações eram resultado de pecados cometidos por eles e por seus pais. Não conseguiam aceitar o fato de serem os responsáveis por seus problemas e culparam Moisés. Normalmente os nossos problemas são resultado de nossa desobediência ou falta de fé. Não podemos culpar a Deus por nossos erros. Até que enfrentemos esta realidade, teremos pouca paz e nenhum crescimento espiritual. Deus mandou que Moisés falasse à rocha, no entanto ele a feriu não uma mas duas vezes. Deus realizou o milagre mesmo que Moisés tomasse o crédito para si, dizendo: porventura tiraremos água desta rocha para vós. Por este motivo Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Será que a punição de Deus para ele foi muito dura, tendo em vista que o povo havia criticado, caluniado e rebelado contra Moisés e contra Deus? Moisés se irou porque Israel havia recomeçado a murmurar. Porém ele era o líder e exemplo para a nação. Não poderia deixar de responder por seus atos, mesmo carregando sobre seus ombros a enorme responsabilidade de conduzir o povo. Ao ferir a rocha, Moisés desobedeceu a ordem direta de Deus. Desonrou o Senhor na presença de todos. Esaú e Jacó eram ancestrais de duas nações: dos israelitas e dos edomitas. Ou seja, eram povos aparentados. Israel enviou uma mensagem fraternal aos edomitas pedindo para passar pela estrada principal de Edom, a fim de não danificar quaisquer campos, vinhas e poços. Entretanto, os edomitas se recusaram, pois não confiavam na palavra de Israel. Eles ficaram com medo que os israelitas os atacassem ou devorassem suas plantações. Os irmãos não devem lutar. Por isso Deus mandou que os israelitas voltassem e viajassem por uma rota diferente para a terra prometida. A estrada real era uma antiga rota das caravanas. Muito antes havia sido utilizada como estrada principal. Moisés tentou negociar e argumentar com o rei edomita. Nada adiantou, então restaram duas opções: forçar um conflito ou evitá-lo. Moisés sabia que haveria barreiras nos dias e meses que se seguiriam. Não havia necessidade de acrescentar mais uma. Algumas vezes o conflito é inevitável. Outras, no entanto, as consequências não valem a pena. A guerra declarada e aberta pode parecer heróica, até mesmo justa, mas nem sempre é a melhor escolha. Devemos considerar o exemplo de Moisés e encontrar outro caminho a fim de resolver nossos problemas, mesmo que seja o mais difícil. Arão morreu pouco antes da entrada na terra prometida, provavelmente como punição pelo seu pecado de rebelião. Ele foi o primeiro sumo sacerdote. As vestes sacerdotais foram removidas dele e colocadas em seu filho Eleazar, seguindo os mandamentos registrados em Levítico. Números 20.
No Salmo 78 aprendemos os motivos das reclamações dos israelitas. 1. Não possuíam um espírito fiel a Deus. 2. Recusavam-se a obedecer à lei de Deus. 3. Esqueciam-se dos milagres que Deus havia feito por eles. Nossas reclamações costumam ser causadas por uma dessas razões. Se pudermos lidar com a causa de nossas reclamações, elas não persistirão. Tampouco tomarão conta de nossa vida. Deus utilizou as cobras venenosas para punir as pessoas pela incredulidade e pelas reclamações. O deserto por onde viajavam possuía uma grande variedade de serpente. Algumas escondiam-se na terra e atacavam sem aviso prévio. Tanto os israelitas como os egípcios tinham muito medo das cobras. Ser mordido por uma quase sempre significava morte lenta e dolorosa. Quando a serpente de bronze foi pendurada na haste, os israelitas não sabiam o significado que Jesus atribuiria a este acontecimento. Ele explicou que assim como os israelitas foram curados do veneno das cobras ao olharem para a serpente de bronze erguida na haste, todos os que creem na morte expiatória do Filho de Deus, que foi pendurado em uma cruz, podem ser salvos das doenças provocadas pelo pecado. Não era a serpente que curava as pessoas, mas a fé que possuíam de que Deus as curaria. A fé foi demonstrada pela obediência às instruções de Deus. Da mesma forma, devemos continuar olhando espiritualmente, não fisicamente, para Cristo. Não há registro do livro das guerras do Senhor. Aparentemente era uma coletânea de cânticos ou poemas. Quemos, Chemosh, era adorado como o deus de guerra dos Moabitas. Este deus falso, porém, de nada serviu para Moabe na luta contra Israel. O Deus de Israel era infinitamente mais forte do que qualquer deus das nações de Canaã. Deus assegurou a Moisés que o inimigo de Israel já havia sido derrotado mesmo antes da batalha começar. Deus quer nos dar vitória sobre nossos inimigos, normalmente problemas relacionados ao pecado. Mas primeiro devemos crer que Ele pode e quer ajudar-nos. Então devemos confiar na ajuda de Deus e seguir as estratégias que Ele nos indicar.